Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Segue então o nosso material complementar para os alunos do terceirão e para quem também tiver disponível aí, quem quiser assistir alguma coisa. Essa aulinha de hoje nós vamos falar então, vamos botar em prática alguns exercícios da apostila do positivo que falam sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, especialmente os de cadeia ramificada e os seus radicais, também chamados de grupos substituintes. Fechou? Tamo junto nessa? Vamos lá então. Vamos lá então para o exercício 3.03 da nossa apostila do positivo do semi-extensivo. Então, com relação ao composto a seguir, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário. Um carbono terciário é aquele carbono que vai estar ligado a outros 3 átomos de carbono independentemente do tipo de ligação. Quando eu peço para vocês olharem a ligação, vocês vão classificar o carbono em saturado ou insaturado. Então, se vocês olharem para essa molécula, esse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Apesar de fazer uma ligação dupla, ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Esse segundo é secundário, esse carbono também é um carbono terciário. Ademir, eu vou impugnar a questão porque ele pediu para avaliar os ligantes, os radicais ligados ao carbono terciário, tem 2. Se você olhar as respostas, você obviamente vai concluir que o carbono terciário a qual o exercício se refere é o carbono terciário alifático e não o carbono terciário aromático. Aromático é aquele do núcleo aromático, daquela estrutura cíclica. E o alifático é o carbono terciário da cadeia aberta, já que essa cadeia ela é mista. Ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Pois bem, esse carbono terciário tem acima dele um hidrogênio ligado. Lembrando que quando o radical ele se liga à cadeia carbônica, ele passa a ser chamado de grupo substituinte. Ele era um radical enquanto ele era incompleto, com elétron desemparelhado. Quando ele se liga na cadeia, ele deixa de ser um radical e passa a ser chamado de grupo substituinte. Vamos começar pelo mais simplesinho aqui, ó. CH3 aqui embaixo. Um carbono só, prefixo met. Se é um radical, o sufixo é il. Esse é o radical metil. Esse outro radical aqui, maiorzão aqui, ó, à esquerda, esse radical não é um radical arila. Radical arila é um radical aromático. Por que ele não é arila? Porque a valência dele, que prende ele à cadeia, está aqui, ó, está no carbono saturado. Então esse é um radical alquila ou alcoíla. É um radical monovalente e saturado. Tranquilo? Então esse radical aqui, você tem que decorar que o nome desse radical é benzil. Ademir, não é o fenil porque tem o núcleo aromático? Pessoal, o radical fenil, só para quem não lembra, é aquele radical em que eu tenho a valência livre saindo direto do núcleo aromático. Esse radical aqui é o fenil. O Ademir, mas o nome da estrutura qual o nome da estrutura? O nome da cadeia completinha é o benzeno. Então, olha só. Aqui eu tenho em cada ponta do benzeno, em cada carbono, um hidrogênio. Então esse é o benzeno. Se por acaso algum mecanismo de reação remover o hidrogênio e deixar um elétron desemparelhado, essa estrutura passa a se chamar agora fenil. E eu tenho esse outro radical aqui, ó. Esse outro radical aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4 é but. Se ele é um radical, é o radical butil. E por onde ele está preso ao carbono terciário? Ele está ligado por esse carbono aqui. Ó. Tá? Esse carbono, o número 2 ali, ele é um carbono quaternário. Mas se você arrancar a molécula, se você arrancar esse grupo substituído, ele fica como eu estou fazendo aqui embaixo, pessoal. Ó, tá vendo? Aí esse carbono aqui, sem estar ligado à cadeia principal, ele era um carbono terciário, por isso que esse radical é o T-butil ou terc-butil. Então, os ligantes, os radicais, os grupos substituintes que estão ligados ao carbono terciário são o benzil, o terc-butil e o metil. Vamos lá aqui. Letra A. Não tem fenil, não tem isobutil, não tem etil e não tem etil.
Resposta certa, letra A. Benzil, confere, metil e terque ou tebutil. Fechou? Próxima. 3.06. O refino do petróleo consiste na conversão de hidrocarbonetos para anã. Ali eu tenho, então, uma molécula grande que foi craqueada, ou seja, ela foi quebrada em moléculas menores, e depois uma molécula menor sofreu isomeração, ou seja, ela voltou a ganhar. Então, assim, ó, o craqueamento é pegar uma molécula grande e quebrar em moléculas menores. A isomerização, ali no caso, foi transformar, não é polimerização, confundi quando eu falei para vocês. Polimerização é voltar a juntar moléculas menores para fazer uma maior. Isomerização é transformar apenas o arranjo dos átomos, originando uma nova molécula. Craqueamento quebra grande em pequenas. Polimerização pega as pequenas e junta numa maior. Isomerização pega a molécula e rearranja os mesmos átomos, originando uma nova molécula. Eu tenho então, qual é o nome dos compostos 1, 2 e 3, respectivamente? Vamos começar pelo 1, que é o mais facilzinho. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Prefixo para 6 é X. Como não estou vendo nenhuma ligação, é porque ali são ligações o quê? Simples. Então, o infixo é o quê? An, como ele é um hidrocarboneto, é o hexano. Molécula número 2, vamos para cá. Olha lá, molécula número 2. Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Prefixo para 6 é X. Ela tem uma ligação dupla, então o infixo é em. Só tem hidrogênio e carbono, é o O. Percebe naquela molécula que eu tenho aqui 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. A dupla, ela está entre 1 e o 2, então eu uso o menor número, então é X1N. X1N. Pela regra da IUPAC, o número deve vir imediatamente à frente daquilo que aquele se referencia. A cadeia número 3 está agarrado aqui o CH3. E a gente já sabe que o CH3 é o radical metil. Esse metil está mais perto da extremidade da esquerda. Então, esse carbono é 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Qual é o nome desse composto número 3? Vamos lá, então. Eu tenho o radical aqui, metil, que está ligado no carbono número 2, 2-metil. E esse metil está ligado numa cadeia que tem 5 carbonos, então o infixo é pente. Só há ligações simples, o infixo é an, e ele é um hidrocarboneto, o nome termina com a letra O. Então a resposta certa é hexano, todos são hexano, depois é X1N. Vamos ver, aqui está errado, um hexeno e depois 2-metilpentano. Percebe que aqui eu tenho a regra antiga da IUPAC, tá vendo? Olha lá, ó. Então, a regra antiga ela fazia assim, ó. Fica mais fácil de você pronunciar, né? É mais fácil você pronunciar é mais fácil pronunciar um hexeno do que X1N. É estranho você colocar um número no meio de uma palavra para o português, para a parte fonológica, fonética. Mas a regra da IUPAC determina que o número ele deve ser colocado imediatamente. O número, a gente chama ele de localizador. A regra da IUPAC de 1993 pede que o localizador seja colocado imediatamente à frente. A regra anterior é essa que está no exercício. Como eu sou inteligente, vocês são mais do que eu, vamos usar a lógica, né? Então, o primeiro é o hexano, confere ali, hexano. O segundo é o X1N, ou um hexeno. E o terceiro é o 2-metilpentano, alternativa certa, a letra E. De boa? Vamos para frente. O radical alifático, o radical aberto, com uma valência livre, um tracinho só sobrando, que apresenta a mesma fórmula do ciclopropil é. Vamos primeiro descartar se tem algum bivalente. Ó, a letra D, eu tenho essa valência e essa valência livre. Então, ele não é um radical monovalente, ele é um radical bivalente. Assim como a letra E. A letra E também é um radical que? Bivalente. Me sobra a letra A, B e C. Quem é o ciclopropil? Vamos lá, então. Próprio 3 carbonos. Ciclo é fechado. Então, eu vou fazer assim, ó. 1, 2,
3. Opa, apagar que fica feio isso aqui. Vamos lá. Ó, esse é o ciclopropil. Propil tem que ter uma valência livre. Então eu vou fazer assim. Eu vou fazer aqui. E agora eu completo com hidrogênios para eu ter o quê? A tetracovalência do carbono. Nesse último aqui eu boto apenas um hidrogênio, porque ele teve que apresentar o quê? A valência livre, que nada mais é do que um elétron desemparelhado. Qual que é a fórmula dele aqui? É C3H quanto? H2, 4, 5. C3H5, valência livre. Vamos lá então, a letra A. A letra A eu tenho quantos carbonos? 2. Tem que ser C3, porque ele quer que tenha a mesma fórmula do ciclopropil. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse primeiro aqui é C3H quanto? 3, 6, 7. Não bateu a fórmula, consequentemente a resposta certa é o radical alil. Olha lá, qual é a fórmula desse radical? C3H quanto? 2, 3, 5. H5N. Então, o radical alil, ele é um radical alifático, ou seja, aberto. É monovalente, ou seja, tem apenas um tracinho aqui, ó, uma valência livre. E ele vai ter a mesma fórmula, C3H5, do radical ciclopropil. De boa? Vamos tocar em frente? Considerando as regras oficiais de nomenclatura da IUPAC, o nome do composto é cadeia hidrocarboneto de cadeia aberta e ramificada. Ele é um alcano. Então, a minha única preocupação aqui é achar a maior sequência de carbonos. E se vocês não vão contar essa cadeia reta, tá? Essa aqui, pessoal, que eu estou marcando, ó, é a minha maior sequência de carbonos. Não há uma outra sequência maior do que essa. Quando você identifica a cadeia principal, o que fica para fora dela são os grupos substituintes, também chamados de radicais. Então, olha só, pessoal. Aqui ficou um CH3, que é um radical que? Metil. Aqui ficou um outro CH3, um outro CH3 e um outro CH3. Esses outros três, como são radicais que também contêm apenas um carbono, também são chamados de radicais metil. E aqui para baixo, um radical com 2 carbonos é um radical que? Etil. Agora eu preciso fazer a numeração da cadeia. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar primeiro aqui, sequência laranja. Vamos lá. 1, 2, 3. Tem 1 no 3, tem 2 no 4, 4, 4 e tem 2 no 5. Perceberam? Olha lá, 1, 2, 3. No 3 tem um metil. No 4 tem um metil e o etil. No 5 tem 2 radicais metil. Vamos fazer agora uma sequência de uma outra cor. Vamos fazer uma sequência agora azul, começando no outro lado. Essa aqui vai ser a sequência azul. 1, 2, 3. Eu tenho 2 no 3. Eu tenho 2 no 4 e eu tenho 1 no 5. São muito parecidas a sequência, né? Olha lá. A sequência amarela começa no 3, a azul começa no 3. Os últimos 3 números são 4, 5, 5. Aqui eu tenho 4, 4, 5, 4, 5, 5. Na verdade, eu vou usar o que então? Ó, esse número que vai diferenciar. Na sequência azul eu teria um 3 e na sequência amarela teria um 4. Eu escolho sempre os menores números possíveis. Então, o meu correto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou? Vamos botar vou botar eles em ordem alfabética. E o PAC pede para que sejam colocados em ordem, o nome em ordem alfabética. Então, E e M eu vou primeiro com E. Então, eu vou primeiro no radical etil. Em qual carbono ele está? O etil está no carbono 4. 4 etil. Onde é que estão os 4 radicais metil? Admi tem 2 no 3, então fica 3, 3. Tem 1 no 4 e tem 1 no 5.
Como são 4 radicais metil, ficou tetrametil. Tudo isso preso em 7 carbonos. Então aqui eu vou botar, seria hept com H, mas como não é para colocar o hífen entre a última partezinha do nome e a cadeia principal, a gente vai tirar o H do hept, vai ficar só hept sem H. Ligações simples AN, hidrocarboneto O. Não tem nenhuma alternativa, Ademir. É porque também esse exercício está usando a regra anterior da IUPAC, que era a regra que você colocava os radicais em ordem de complexidade. O menor primeiro, depois o segundo maior e assim por diante. Vamos ver se tem uma alternativa que encaixa. 4-etil. Então, aqui, a letra A e a letra B. 4-etilheptano, 4-etilheptano. 3,3,4,5, 3,3,4,5. Alternativa letra C. Percebe que a letra B, ó, igual. Aí aqui que foi a modificação, né? Então ele fez uma sequência começando no carbono da esquerda e outra sequência começando no carbono da direita. Quando eu tenho duas sequências possíveis, eu sempre opto pelos menores números possíveis. Então o nome correto desse composto seria, pela regra da IUPAC de 1993, que é a regra atual, 4-etil 3,3,4,5 tetrametilheptano. Colocando então os localizadores à frente do que eles indicam e usando como critério para colocar quem primeiro do que quem, ordem alfabética. Tudo separado com hífen menos a última parte do nome. De boa? PUC do Paraná, o composto apresenta a nomenclatura oficial o seguinte nome. Vamos colocar cores diferentes. Então eu vou colocar primeiro aqui, ó. Eu vou colocar esse carbono quaternário aqui. Olha lá. Ele vai ser a minha referência. Agora eu vou fazer em laranja o radical fenil, que a gente está mais acostumado. A gente viu no comecinho. O radical fenil nada mais é do que o radical derivado do benzeno, do núcleo aromático. Vamos mudar a corzinha agora. Um azulzinho clarinho, eu vou colocar o radical isopropil. Isopropil tem prop, tem 3 carbonos. Para ser iso, é porque está preso pelo carbono do meio, secundário. Então eu vou fazer aqui, ó. Ó, pessoal, esse azulzinho é o radical isopropil. Fechou? Vamos botar um verdinho bonitinho agora. Olha que simplesinho aqui, ó, de boa, o metil. Ah, todo mundo já sabe que o metil é o radical o quê? CH3. São radicais antes de se ligarem, porque são instáveis e incompletos eletronicamente. Quando se ligam, deixam de ser um radical e passam a ser um grupo substituinte. Vamos para o último aqui, deixa eu pegar uma cor diferente, um roxinho. O terquibutil. A gente já viu, but são 4 carbonos. Para ser terc é porque tem que estar ligado pelo carbono terciário. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou só dar uma inclinadinha aqui para não confundir. Ó. Ó, fechou? Então o roxinho é o terquibutil, o azulzinho é o isopropil, o verdinho é o metil, o laranjinha amarelinho é o fenil. E agora o nome disso tudo, tá? Vamos procurar a cadeia principal. Pessoal, a cadeia principal não é o núcleo aromático, porque vocês teriam dificuldade de identificar, até porque o que está para cima dele tem mais carbonos do que ele, então ele não pode ser a cadeia principal. Ele vai ser a cadeia, o grupo substituinte. Vou fazer aqui, pessoal, ó, essa aqui vai ser a minha cadeia principal. A maior sequência possível de carbonos. Fechou? Vamos lá, então. Qual é o carbono primeiro? É esse carbono de cima ou esse carbono de baixo? Se eu começar por baixo, ó, 1, 2, 3. É no 3 que eu encontro o primeiro radical. Se eu começar de cima, ó lá, ó, 1, 2. No 2 eu já encontrei radicais. Depois eu tenho o 3, depois eu tenho o 4 e depois eu tenho o 5. Então essa sequência que eu começo lá por cima, ela vai me gerar então os menores números possíveis. Então ela é a minha sequência. Aqui eu tenho o radical fenil, que a gente já viu lá, né? Aqui eu vou ter o CH3, olha lá, que é o radical metil.
Aqui eu tenho outro CH3, que vai ser outro radical metil. Aqui eu tenho outro CH3, que vai ser novamente outro radical metil. E finalmente eu tenho outro CH3, que vai ser outro radical metil. Então eu já identifiquei a cadeia principal, os grupos substituintes e botei os localizadores, escolhendo a menor sequência possível. Se eu escolhesse começar pelo carbonozinho azulzinho lá de baixo, 1, 2, 3. Se eu começo pelo carbono roxinho lá de cima, 1, 2. Entre começar pelo 2 e começar pelo 3, eu opto pelo 3. Vamos lá, em ordem alfabética, o fenil vai vir antes do metil, por ordem alfabética. Ah, são 4 radicais metil, então eu tenho que colocar o quê? É tetrametil. Então o T do tetra não entra no nome. Eu uso o radical, que é o radical metil. Onde é que está o fenil? Ademir, o fenil está no 3, então bota 3 fenil. Separa por hífen. Onde é que estão os 4 radicais metil? Se eu tenho 4, preciso de 4 localizadores. Tem 2 no 2, 2 no 2, 1 no 3 e 1 no 4. Tem 2 no 2, 1 no 3 e 1 no 4. 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4, tetrametil. Tudo isso preso em quantos carbonos? Preso em 5. Prefixo para 5 é pente. Ligações simples entre os carbonos é an. Hidrocarboneto é a letra O. Então o nome fica 3-fenil 2,2,3,4 tetrametilpentano. Percebe que novamente o exercício lá está usando a regra antiga. Ele não colocou em ordem alfabética, ele colocou em ordem de complexidade. Então o radical metil é mais simples do que o radical fenil, menor número de carbonos. Mas vamos fazer o nome baseado na regra da IUPAC, que fala para colocar os grupos substituintes em ordem alfabética precedidos pelo seu localizador. Mas vamos para as alternativas ali. Então eu tenho 3-fenil, deixa eu ver aqui. Letra D, 3-etil, 3-fenil, 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 2-fenil. Vamos cortar a letra A também. Vamos lá, 2, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 4. Letra C. 2, 2, 3, 4. Tetrametil, 3-fenil, pentano. Também não se usa mais isso, a gente usou bastante, né? Separar o último grupo substituinte do nome da cadeia principal com hífen, não tem mais. Mas a gente não é trouxa, a gente é inteligente, a gente vai lá e marca a alternativa certa, que é a letra C, porque está condizendo tudo com isso, só que pela regra antiga, mas ainda não é que é válida, né? Mas a gente ainda vai encontrar muito em exercícios esse tipo de resolução. Fechou? Último slidezinho, que não tem nada. Achei que tivesse alguma coisa. Não tem nada. Então, esse último slide eu vou deixar o link da nomenclatura dos hidrocarbonetos e vou deixar para vocês aqui um grande... Meu irmão que debocha, fala que eu mando assim, ó, beijo dos meus youtubers favoritos. Beijo para vocês, um grande abraço, obrigado pela atenção. Meu irmão Heitor, que é debochado pra caçamba, fala que eu sou o youtuber da família. Ó, beijo para vocês, um grande abraço, até a próxima videoaula, professor Ademir. Fui!